1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes por ordem de idade: Belá, Asbael, Ará, Noá, Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abissuã, Naamã, Auá, Gera, Sefufã e Hurã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Aias e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gera foi pai de Uzá e Aiúde foi chefe deles nessas mudanças. Saraim se divorciou das suas 2 mulheres, que se chamavam Rusim e Baara. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Rodes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Mesa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Todos seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saraim também teve 2 filhos com a sua mulher Reuzim, e os nomes deles foram Aitube e Epaal. Epaal foi pai de 3 filhos, Eber, Misa e Semed. Semed construiu as cidades de Ono e Lod e os povoados que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Benjamim, Engate e Aijalon. Berias e Sema foram chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Berias estavam Aió, Sazac, Jeromote, Zebadias, Arad, Éder, Micael, Ispa e Joá. Os descendentes de Benjamim em Jerusalém. Entre os descendentes de Epaal estavam Zebadias, Mazulã, Isec, Heber, Ismerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinhat. Entre os descendentes de Zezac estavam Ispa, Eber, Eliel, Abidom, Zicri, Hananias, Eloá, Antotias, Ifideias e Penuel. Entre os descendentes de Jorão estavam Senzerai, Searias, Atalias, Jearazias, Elias e Zicri. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moravam em Jerusalém e os seus principais descendentes. Os descendentes de Benjamim, Gibeão e Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá, e o seu filho mais velho, Abidom. Os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aió, Sequer e Miclote, o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias e do seu grupo de famílias. A família do rei Saul. Ner foi pai de Quis e Quis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de 4 filhos: Jonatas, Malquissu, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib e Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tereia e Acás. Acás foi pai de Joada, e Joada foi pai de 3 filhos: Alamete, Asmavet e Zinri. E Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Binea, e Binea foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Eleasa, e Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Aziricã, Bocru, Ismael, Zearias, Obadias e Hanã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos: Ulão, Jeús e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. Os que voltaram do cativeiro. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel, de acordo com as suas famílias, e isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia, como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. Os líderes dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Onri. Entre os seus antepassados estavam Enri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulã e neto de Rodovias, e bisneto de Resunuá, e Binéias, filho de Gerom, Elá, filho de Uzi e neto de Micre, Mesulão, filho de Cefatias e neto de Reuel, e bisneto de Binninjas. 956 famílias da tribo de Benjamim moraram em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Os sacerdotes que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaías, Jeoiaribe e Jaquim. Ali também morava Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Hilquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meroiate e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias. Mazai, filho de Adiel, neto de Gezera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Hassub, neto de Azericã e bisneto de Razabias. Ele era do grupo de famílias de Merari.
Baquebacar, Heres, Galael, Matanias, filho de Mica, neto de Zicre, bisneto de Asaf, Obadias, filho de Semaías, neto de Galau, bisneto de Jedutum, Berequias, filho de Asi, neto de Eucana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Berequias, filho de Asi, neto de Eucana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava do lado leste do templo. Antigamente eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Coá eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda na entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde moravam o rei Davi e o profeta Samuel, que haviam colocado os antepassados deles nestes cargos de confiança. Ele e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guarda-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho, e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo, porque era o seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados de outros objetos sagrados e da farinha do trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matatias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo de famílias de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música do templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém, os descendentes do rei Saul. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá, o seu filho mais velho se chamava Abidom e os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib e Baal. Merib e Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tereia e Acás. Acás foi pai de Jaara, e Jaara foi pai de 3 filhos, Alamete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Azricã, Bocru, Ismael, Zearias, Obadias e Hanã. Provérbios capítulo 28. Os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda o governo a toda hora. Um pobre que explora os outros pobres é como a chuva que destrói tudo que acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está no lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda com más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Quando os bons alcançam poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre.
O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa desonesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém do tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrige uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número de pessoas honestas aumenta. Apocalipse capítulo 11. Depois disso recebi uma régua de medir. Parecia com um caniço e me disseram: levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos que pisarão na cidade santa. Durante 42 meses eu enviarei as minhas 2 testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor e do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentarem maltratá-las, sai fogo da boca dessas 2 testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Têm autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Têm autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Quando as 2 testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará. Os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas, raças olharão para esses 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte das 2 testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros porque esses 2 profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram, e todas as pessoas que os viram ficaram com medo terrível. Aí os 2 profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhes dizia: subam aqui. Enquanto seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O 2º ai já passou, mas olhem, o 3º ai virá logo. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso e o Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo sempre. Aí os 24 líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graças porque tu tens usado o teu grande poder e começastes a reinar. Os pagãos estão muito furiosos porque já chegou o momento de mostrares a tua ira, e a hora de os mortos serem julgados chegou, e o momento de recompensares os teus servos, os profetas, e todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro, e houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Apocalipse capítulo 12. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto,
E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e a jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz a um filho, que governará todas as nações, com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. Depois houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte do céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz ao menino. Porém a mulher recebeu as 2 asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então o dragão lançou água da sua boca como se fosse um rio atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia.